Fala doido. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente trouxe mais um flyer gospel, porque eu tenho certeza que muitos de vocês gostam de ver inspirações para flyers gospel. Então hoje eu trouxe mais um. Então se você já é inscrito no canal, já deixa o like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é inscrito ainda, fica comigo até o final. Se você gostar desse vídeo, se o conteúdo te agregar, aí sim você pensa em se inscrever, quem sabe comentar e até mesmo compartilhar para algum amigo seu. Então bora lá para a tela do Canva para a gente começar a desenvolver esse flyer. A arte que a gente vai desenvolver é essa aí que tá aparecendo na tela de vocês. Eu vou começar a desenvolver ela num tamanho retrato, tá? Como eu sempre digo para vocês, 1350 por 1080 pixels, tá? Então eu vou adicionar uma nova página em branco aqui. Primeira coisa, a gente entra aqui em elementos, tá? Eu vou aqui já entrar em ver tudo, porque daí tem todas as imagens que eu utilizei. Tá, o que eu pesquisei nessa imagem aqui? Eu pesquisei montanhas, tá? Achei essa imagem de fundo aqui. Essa aqui vai ser o nosso background, tá? Então a gente expande ela inteira aqui na tela. Deixa eu até mostrar como que tá o nome certinho. Montanhas, tá? Então pesquisei como montanhas, você vai encontrar essa mesma imagem. E depois eu peguei a imagem dessas pedras aqui, pesquisei como rocha, tá? Posicionei ela aqui abaixo, beleza? E peguei essa outra pedra aqui também e posicionei ela aqui ao lado, tá? Então pesquisei como pedra que vai aparecer para vocês, tá? E o melhor de tudo que são elementos gratuitos, tá? Até agora, por enquanto, a gente só utilizou elementos gratuitos. Então aqui, tá bom? Beleza? Depois a gente vai arrumando algumas coisinhas aqui e outras, tá? No caso também eu pesquisei e utilizei, na verdade, essas pedras aqui, tá? Essas montanhas, essas rochas, tá como sem nome, tá? Mas você pesquisando como rochas vai aparecer esse mesmo elemento. Então a gente vem aqui, editar foto e vamos remover o fundo dessa imagem. Tá, agora que removeu o fundo, a gente vai posicionar ela um pouco mais atrás para cobrir essas montanhas de fundo, tá? Por quê? Porque essas montanhas de fundo eu não conseguiria dar um desfoque nessas pedras aqui, nessas montanhas, tá? Então, por isso que eu estou posicionando outra, tá? Então a gente vem aqui, posição, camadas, e vamos jogar ela aqui para trás dessas outras pedras, tá? Então duplica novamente. E aqui vamos tentar encaixá-la de um jeito que fique meio parecido, tá? E que, vamos ver, faça pelo menos um pouco de sentido, tá? Lógico, depois a gente vai arrumar a iluminação, vai jogar um sombreamento, vai jogar um efeito em cima, vai disfarçar tudo. Mas por enquanto a gente tem que deixar o melhor possível, tá? Agora que a gente tá criando. Tá bom? Beleza? Agora a gente volta aqui nos elementos novamente. E aqui eu utilizei essas correntes aqui, tá? Então eu venho aqui, editar foto e remover. Por que eu utilizei essas correntes? Eu utilizei essa corrente quebrada realmente como se fosse a quebra dos nossos pecados, tá? A gente peca todo dia ainda, mas vocês entenderam. Então eu venho aqui, já removi o fundo, vou rotacionar um pouquinho e vou puxar ele mais aqui para baixo, tá? Primeiro eu vou duplicar agora, e essa aqui eu vou pegar e vou excluir essa do lado. E essa aqui eu vou excluir essa do lado esquerdo, essa corrente do lado esquerdo, tá? Porque eu quero elas mais afastadas, tá vendo? Mais ou menos isso aqui, certo? Agora, outro elemento que eu pesquisei a palavra mão, tá? Apareceu essa mão aqui dessa mulher, e eu posicionei ela mais aqui abaixo. Beleza? Depois a gente vai corrigir a iluminação, coloração, vocês vão ver como que vai criando forma, tá? Também pesquisei aqui como pássaro branco, pomba, não lembro exatamente o que foi que eu pesquisei, tá? Mas pomba da paz, não é cachimbo da paz não, tá? Então eu rotacionar aqui, deixar esses pássaros aqui abaixo também, beleza? Deixa eu diminuir até o tamanho um pouquinho aqui para não atrapalhar depois, caso a gente precise pegar um elemento aqui acima. Beleza, volta aqui nos elementos novamente. Opa. E agora a gente vai começar a trabalhar com eu vou até deixar essa pombinha aqui do lado já, deixar aqui em cima. E agora a gente vai começar a trabalhar com a questão da iluminação, desfoque e coloração, beleza? E como que a gente faz isso? Primeiro, eu vou pegar essa pedra aqui de baixo, vim aqui em editar foto, ajustar
Aqui em ajustar, primeira coisa que a gente faz, tira brilho, vamos escurecer essa parte de baixo aqui, aumenta contrastes. Os destaques são os brancos, tá? Dá para aumentar um pouquinho, tá? Para não ficar tão escuro, porque depois a gente vai jogar uns efeitos aqui, então já vai escurecer um pouco mais. E as sombras a gente aumenta um pouco também, beleza? Já ficou mais escuro. Agora, primeiro, vamos pegar essa mão, porque a outra pedra a gente não vai conseguir selecionar agora, tá? Então, a mão a gente já tira totalmente o brilho, aumenta bastante o contraste, tira um pouquinho dos destaques e tira um pouquinho das sombras, tá? Beleza, aqui já tá bom. Essas pombinhas aqui a gente faz a mesma coisa, tá? A gente vai escurecendo tudo essas partes de baixo aqui, tá? Então vem diminuindo aqui, ó, e vamos escurecendo elas, beleza? As correntes a mesma coisa, a gente tira totalmente o brilho, aumenta o contraste e diminui os destaques, deixa a corrente basicamente preta, tá? Então a gente tira bastante da coloração aqui dessas correntes. Essas montanhas a gente tem que nivelar o máximo possível todos os elementos, todas as imagens, tá? Então por isso que eu tô em todas elas baixando o brilho, aumentando o contraste, diminuindo o destaque, tá? Em todas elas eu tô tentando deixar o mais nivelado possível, tá? Então essas montanhas a gente baixa o brilho também, aumenta o contraste, diminui os destaques. Essa outra aqui do lado a mesma coisa. E não tem número específico, tá? Você não precisa colocar a mesma coisa que você colocou nessa do lado, colocar nessa outra montanha, tá? Você nivela o mais parecido, mas não precisa ser exatamente igual, que depois não vai fazer sentido, tá? Você trabalhar com a mesma tonalidade ali, porque depois a gente vai jogar efeito em cima. Então, querendo ou não, vai nivelar tudo só com efeito. A gente deixa o mais parecido para melhorar, mas depois vai ficar bem parecido, então não vai afetar em nada, beleza? Agora eu vou pegar essa outra pedra aqui que a gente colocou e também tirar a iluminação dela. Beleza, posicionar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho dessa corrente, porque senão ela não vai aparecer aqui. Tá vendo que tá muito escuro já aqui o fundo? Então vou aumentar um pouquinho o brilho. Essa outra aqui aparece porque o céu é mais claro, né? Mas essa aqui acaba não destacando tanto. Beleza? Agora a gente volta aqui em elementos. Deixa eu entrar lá. E aqui eu comecei a pesquisar como... Meu Deus do céu, fugiu o nome da palavra. Mas eu comecei a pesquisar como nuvens, tá? Primeiras coisas. Apareceu esse azul aqui. Esse aqui não tem tanta necessidade de usar, mas eu vou colocar porque eu utilizei na outra imagem. Vai que dá alguma diferença, né? Então eu venho aqui em posição, jogo ela para trás dessas rochas aqui de fundo, tá? Então, aqui. Beleza? E eu vou tirar um pouquinho da transparência dela, porque ela tá muito marcada. Talvez ela faça sentido porque ela tem meio que uma textura aqui, tá vendo? Meio que umas partículas. Então vai dar uma diferença um pouco assim no final. Mas a gente tira um pouquinho da transparência dela. Volta aqui em elementos. Lá para baixo. E aqui, quer ver? Eu pesquisei esse outro brilho aqui, na verdade, é tudo textura, tá, galera? Se vocês pesquisar como textura, vai aparecer tudo aí. Aqui, infelizmente, já é um elemento Pro, tá? Então, se você não paga Canva Pro, infelizmente, essa textura aqui não vai aparecer para você, certo? Agora, a gente vem colocando aqui, ó. Eu coloquei essa outra textura aqui, tá vendo? É uma textura transparente aqui. Na verdade não seria a parte das nuvens, tá? Mas é uma textura. Beleza? Antes de continuar colocando essas texturas, já vamos começar a aplicar desfoque nessas imagens, tá? Então vem aqui em editar, desfoque, tá? Opa. E vem desfocando tudo. Aqui, na verdade, eu acho que dá para deixar eles todos com 25, tá? Então vem aplicando o desfoque. Esse que tá mais de fundo dá para aumentar um pouquinho mais, deixar em 50. Essa corrente aqui deixar com 20 de desfoque, tá bom? Vamos ver. Beleza. Deixa eu excluir isso aqui primeiro, depois eu coloco novamente. Essa mão, como tá na frente basicamente da câmera, a gente vai aplicar um desfoque um pouco maior, tá vendo? Mais ou menos 40 e pouco já tá bom. Essa pedra já está um pouco mais afastada, então seria como se a
o foco da câmera estivesse pegando aqui nessa pedra e na palavra principal que vai aparecer aqui no meio. Lá de fundo, aquelas montanhas, a gente precisa dar mais desfoque porque ela está mais afastada. Então, a mão, como está muito próxima, está mais desfocada. E as montanhas também estão desfocadas porque estão mais longe. Agora o que fica mais centralizado ali já vai ficar mais focado, certo? A gente vai aplicar desfoque do mesmo jeito, tá? No caso eu vou trabalhar aqui com... Vamos ver. 20 já é o suficiente, tá? Essa outra pedra aqui também. Vou colocar aqui 20 como desfoque. Esses pássaros aqui ficou com mais desfoque, por quê? Porque eles estão mais próximo também, igual essa mão, tá? Então só por isso que eu trabalhei com mais desfoque aqui nela. E também vou pegar essa montanha, né? Opa, vou voltar aqui para não perder aquele elemento que já tá ali em cima. E vou desfocar essa montanha aqui, vim aqui em editar, desfoque novamente. E também vou colocar em 50, tá? Para ficar igual a outra. Beleza? Agora sim a gente começa a trabalhar com sombreamento. Tá vendo que ficou meio recortado aqui embaixo de uma montanha para outra? Deixa eu até aproximar. Tá vendo que ficou um recorte? Então agora a gente trabalha com sombreamento para disfarçar todas esses elementos, tá? Então diminui aqui o tamanho. Essa outra corrente aqui eu não vou desfocar, tá? Seria como se ela tivesse mais centralizada realmente. E voltando aqui, pegar esse outro elemento, jogar aqui para cima. É uma textura, tá? Igual eu falei para vocês. Beleza? E antes de continuar colocando esses elementos, já vamos escrever aqui a frase que eu coloquei. Então, vida. Ah, e lembrando, a palavra vida foi a que eu dei destaque, tá? Então foi um título, foi uma fonte diferente. Essa fonte aqui, eu pesquisei ela nas fontes. Deixa eu até ver aqui para falar para vocês com mais exatidão. Vintage, tá? Então você pesquisa na aba Vintage, você vai encontrar essa mesma fonte aqui. E por que eu dei destaque nessa fonte? Porque eu achei, primeiro, que a palavra vida é uma palavra muito bonita, né? Então foi a palavra que eu quis dar destaque. Nas outras eu coloquei um texto mais simples. Então a gente vai selecionar o texto aqui e trabalhar ele na cor branca, tá? E aumentar o tamanho também. Ah, também colocar tudo em maiúsculo. Beleza, a palavra vida centralizada. Agora a gente escreve aqui uma outra palavra, uma outra frase. Ele nos deu a vida, tá? Aqui também eu vou colocar tudo em maiúsculo. E também vou alterar essa fonte. Deixa eu ver aqui, essa fonte eu coloquei, foi essa aqui, tá? Do jeito que tá escrito aí. Pesquisa essa fonte aí que você vai encontrar. Não vou tentar pronunciar essa fonte aqui não, que vai ficar muito engraçado eu tentando falar alguma coisa. Ele nos deu a vida, tá? Então já ficou uma frase bem legal aqui em cima. Agora a gente começa, volta na verdade, trabalhar com a questão da iluminação, tá? Igual eu falei pra vocês, eu trabalhei com a questão de sombras, tá? Sombras não, nuvens. No caso eu peguei essa nuvem aqui, é um elemento Pro, só que eu peguei essa aqui, tá? Primeiro comecei a posicionar aqui embaixo, depois joguei ela aqui pra cima e comecei essa aqui eu alterei a cor, tá? Então vem aqui em editar, ajustar e tira totalmente o brilho dela e aumenta o contraste para ficar uma coloração mais escura. Agora aqui em posição a gente vem e joga ela para trás, porque lembra que eu falei para vocês que eu queria fazer o recorte aqui dessa imagem de forma esconder, na verdade, aqui ela? Então, é basicamente isso, tá? Eu vou jogar essa nuvem aqui para a gente começar a esconder. Vou duplicar novamente e vou escondendo essa parte aqui, tá? Então venho posicionando essas nuvens aqui. Também poderia trabalhar com uma iluminação, ficaria bom do mesmo jeito. Pegar um blur, tá? E jogar aqui, também disfarçaria bem, um blur mais escuro. Mas eu acho que a sombra ficou bem legal. Então posiciono elas todas aqui. Beleza? E aumenta também o tamanho de um outro blur para passar aqui atrás, para escurecer um pouquinho aqui atrás da mão, tá? Então a gente joga aqui para trás desses elementos
beleza? E essa aqui, que é mais clarinha, a gente duplica de novo, novamente, inverter horizontalmente, para clarear um pouco a nossa imagem também, tá? Porque senão acaba ficando muito escura, tá? Vamos ver, volta aqui em posição, joga aqui para trás das correntes novamente. Acho que aqui na verdade eu vou ter que jogar para... Pera aí, eu vou jogar essas pedras aqui, essas duas, para cima desses elementos de... Pera aí, esse aqui, de nuvens, porque daí ela vai ficar acima dessas nuvens aqui. Ficou melhor, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é continuar colocando as outras texturas, tá? Que eu posicionei, igual eu peguei essa outra textura aqui, eu peguei esse aqui na verdade é um papel, deixa eu ver se fala, pesquisa desse jeito aí, mas eu pesquisei como se fosse fita crepe, tá? Então simplesmente peguei essa fita, não que vai fazer muita diferença na imagem, porque eu deixei simplesmente um detalhe aqui, tá? Mas foi o que eu utilizei na outra arte. Às vezes se você quiser copiar igualzinho, posicionei ela aqui abaixo, tá? Você pode acabar posicionando o outro aqui do lado também, mas eu acho que aqui já ficou bom. E também peguei essa textura aqui, esse frame, essa textura de frame, como se fosse uma foto antiga, tá? Tá vendo que ela tem esses recorte vermelho? Basicamente isso, tá? Uma textura de luz. E joguei por cima porque aplicou esse ruído, deu essa cor aqui que destacou nesse verde, eu acho que ficou muito legal. E só aumentei e joguei aqui acima da nossa imagem. E aqui eu finalizei, tá? A outra coisa que eu coloquei foi aqui, ó, por nós, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo e também coloquei as informações que eu sempre falo para vocês, que eu gosto de colocar, igual o nome dos pastores, a logo da igreja, o Instagram, tá? O arroba aqui também da igreja, e outra informação que eu gosto de colocar, culto online e presencial. Tá vendo que aqui acabou ficando mais escuro do que essa que a gente criou, porque realmente eu coloquei menos é top, hein? Coloquei menos esse blur preto, tá? Para dar mais destaque realmente nesses elementos. E essa pombinha aqui que eu acabei esquecendo dela aqui, deixa eu pegar ela aqui também e posicionar ela aqui acima, tá? Também vamos editar a coloração dela, tá? Então vem aqui em ajustar, tira um pouquinho do brilho, aumenta a temperatura bastante, aumenta a temperatura e um pouquinho da matiz dela, tá? Beleza? Aqui se você quiser também aumentar até o contraste dela, já fica bom. Então aqui, igual eu falei para vocês, só simplesmente coloque as outras informações que você precisa colocar, igual arroba, logo, às vezes o nome dos pastores, e já tá pronto, uma arte finalizada. Fica uma arte muito legal, essa mão aqui desfocada, esse texto que eu coloquei aqui, vida, essa fonte aqui realmente destacou muito, acho que ficou muito legal. Fica muito bom para vocês utilizarem aí nas artes que vocês criam também. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, não se esqueça de deixar o like, ajudar compartilhando esse vídeo e, querendo ou não, comentar aí também, porque isso ajuda muito no engajamento e o YouTube acaba entregando mais esse vídeo para mais pessoas. É isso, valeu e até o próximo vídeo.